Fala, estudante da prova simples, tudo bem com você? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre função afim, ou mais conhecida como função do primeiro grau. Para que você dê conta de fazer os exercícios de função do primeiro grau, é necessário que você saiba tudo sobre plano cartesiano. Se você conseguir interpretar o plano cartesiano, a maioria dos exercícios de função do primeiro grau vai sair muito rápido para você e eu vou te ajudar para isso. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, ele nada mais é que um sistema de eixos coordenados, que são perpendiculares entre si. O eixo da vertical, o eixo que está em pé, ele é chamado de eixo das ordenadas. Ordenadas. E o eixo da horizontal é o eixo das abscissas. Abscissas. Mais conhecido como eixo X e eixo Y. Então, tem alguns alunos que confundem se esse aqui é a abscissa e esse aqui é a ordenada, sendo que é o contrário, né? Então, é só você lembrar que abscissa, lembra disso, abscissa. Abscissa, com X de eixo X. Então, abscissas é o eixo da horizontal, o eixo X. E as ordenadas é o eixo Y, o eixo da vertical. Esse sistema de eixos coordenados, que como eu te disse, são perpendiculares entre si, eles dividem o plano em 4 quadrantes, contados no sentido anti-horário. Então aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, de cá eu tenho o segundo quadrante, de cá eu tenho o meu terceiro quadrante, e de cá eu tenho o meu quarto quadrante. Eu tenho meu quarto quadrante. Esses eixos, você vai pensar que são as retas numéricas. É a reta real, onde o meio da reta real é o zero. À sua direita, você tem o eixo, os números positivos. E à sua esquerda, você tem os números negativos. Então, a origem do plano cartesiano é o zero. À direita, nós vamos ter os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. À direita, os positivos. À esquerda, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Agora imagina você pegando esse eixo, fazendo um giro nele de 90 graus. Aqui em cima nós vamos ter os números positivos. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Para baixo, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora. Observe que nos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro quadrante, as coordenadas têm o mesmo sinal. No primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y é positivo. E no terceiro quadrante, tanto o X quanto o Y é negativo. Já nos quadrantes pares, que é o segundo e o quarto, nós temos sinais trocados. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. No quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Você tem que entender que o plano cartesiano é uma localização. Plano cartesiano é uma localização. Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, que eu estou marcando no plano, a gente pode falar que ele está em 3 unidades para o leste e 2 unidades para o norte. Olha lá, ó. Por que 3 para o leste? Porque ele está 3 para a direita. E por que 2 para o norte? Porque ele está 2 acima.
Porque o plano cartesiano ele surgiu lá na expansão marítima, para te dar uma ideia de localização geográfica, pensando nos pontos cardeais que você aprende, que é norte, sul, leste e oeste. Então a localização desse ponto é 3 e 2. 3 unidades para leste e 2 unidades para norte. Já esse outro pontinho aqui, ó, que eu vou marcar aqui para você agora, ó, a localização dele seria 2 unidades para oeste, por isso fica -2, e 4 unidades para o norte, por isso fica 4. Então a localização dele é -2 e 4. Esse outro pontinho aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui. Pá, ele está em 4 unidades para o oeste e 3 unidades para o sul. Por isso fica -4 e -3. Você está vendo que eu sempre estou colocando primeiro o valor do chus e depois o valor do y? Justamente porque isso aqui, ó, é um par ordenado. Par ordenado. Ou seja, também conhecido como coordenada cartesiana. Coordenada cartesiana. Por que que é um par ordenado? É um par porque são 2 valores. E ordenado porque primeiro sempre vem o chus e depois o y. E por que coordenada cartesiana? Porque te dá uma localização no plano cartesiano. Agora você tem que ficar atento aos seguintes pontos. Se esse ponto aqui que eu estou marcando aqui agora está em cima do eixo chus, eu sei que o chus dele vale 4. E o y dele, quanto vai valer? Já que ele não sobe e nem desce, vale 0. Então a localização desse ponto é 4 e 0. Desse outro ponto aqui, por exemplo, ó, a localização dele seria -3 e 0. Observe que se o ponto está em cima do eixo chus, é porque o y vale 0. Se o ponto está em cima do eixo x, o y vale 0. E quando o y vale 0, em termos de função, é o que nós falamos que é a raiz da função, ou o zero da função, porque é o momento em que o y vale 0, ok? Agora, se eu marco esse outro ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, nesse pontinho, eu já tenho que ele não anda nem para a direita, nem para a esquerda, nem para leste, nem para oeste. Então eu sei que o meu chus equivale 0. E ele subiu até o 4. Então seria o ponto 0 e 4. Esse outro pontinho aqui, ó, que eu vou marcar agora aqui, seria 0 e -2. Então observe que se o ponto está em cima do eixo y, é porque o x vale 0. Não esquece isso. Isso é importante para você interpretar os exercícios de função do primeiro grau. Você entendendo bem isso aqui, aí nós podemos ir para função afim. Função afim. Ou mais conhecida como função do primeiro grau. O que é, gente, uma função afim ou uma função do primeiro grau? Uma função afim, ela é toda função do tipo y igual a chus mais b. É toda função do tipo y igual a ax mais b, onde esse a e esse b, eles são números reais e o a não pode ser 0. Por que que o a não pode ser 0? Porque se
o A for igual a zero, essa parcelinha aqui ela vai zerar. E aí só sobra o valor do B, né? Por exemplo, fx, só sobra fx igual a B. Colocando um exemplo para isso, a gente pode pensar em 3. F de x igual a 3. Lembrando que quando você acha o valor de y, você está achando o valor de fx. Por que que ele é o fx? Porque para achar o y, a gente depende do x. Então nós estamos vendo que o y está em função do x, tá? Então quando a gente acha fx, a gente está achando o valor do y. Isso significa que para qualquer valor que você jogar para o chus, tipo, se você jogar 10 para o x, quanto que vai dar o y? Vai dar 3. Se você jogar 1 para o x, vai dar 3. Se você jogar 1000, vai dar 3. Se você jogar menos 1 bilhão, vai dar 3. Então significa, gente, que para qualquer valor que você jogar para o x, a resposta sempre é 3. Então se o A for zero, a parcela que zera, ela deixa de ser uma função do primeiro grau e se torna uma função constante. Então, se o A for zero, a função vira uma função constante. Por isso que não pode ser zero o nosso A. O A, ele tem um nome específico. O A, ele é chamado de coeficiente angular. Ele é a sua taxa variável, tá? Taxa variável. E o meu B é o coeficiente linear. O B é o coeficiente linear. Ele é a sua taxa fixa, ok? Então, lembre-se, função afim, toda função do tipo y igual a x mais b, com a e b números reais, e o a não pode ser zero, porque se o a for zero, a função se torna uma função constante. O a é chamado de coeficiente angular, né? Angual não, né? Vamos apagar isso aqui para ficar um negocinho bonitinho, ó. Titi Pedro agora está aprendendo o detalhe de como o Titi Pedro apaga esse canetão, que não é fácil de apagar, né? Angular. Angular. Agora sim. E o B é o nosso coeficiente linear. E como que é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico, eu já sei que você sabe que é uma reta. O gráfico é uma reta. Essa reta, ela pode ser crescente ou essa reta ela pode ser decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Quando o seu A, que é o coeficiente angular, for positivo. Então, se seu coeficiente angular é positivo, é maior do que zero, significa que você tem uma reta crescente. Você tem uma reta crescente. E como que seria essa retinha crescente, né? Vamos fazer aqui. Eixo da vertical, que é o eixo Y. Eixo da horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo chus. Então, como que seria a reta crescente? Olha lá, seria alguma coisa com essa característica. O que significa isso? Que quanto maior o x, maior o y. Isso é uma característica de uma reta crescente. Quanto menor o x, menor o y. Também característica de uma reta crescente. Agora, se o seu A for menor que zero, significa que você tem uma reta
decrescente. 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 Como seria uma característica de uma reta decrescente? Mateusão, responde para mim. Se eu escrever aqui embaixo, vai aparecer? Vai. Beleza, gente. Vai. Então vamos lá. Ó. Eixo da vertical, nosso eixo Y. E o eixo da horizontal, nosso eixo chance. Como seria, gente, uma reta decrescente? Essa característica, ó. O que significa isso? Significa que quanto maior o x, menor o y. Ou, quanto menor o x, maior o y. Isso é uma reta decrescente. E nós temos dois pontos muito especiais na função do primeiro grau. O primeiro ponto é esse. Ele está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, é porque nós temos que o x vale zero. Tá aqui? O x vale zero. Se a gente jogar zero aqui para o x, porque o x pode ser zero, que não pode ser zero é o a, essa parcela zero, ela deixa de ser uma função do primeiro grau, né? E só sobra o valor de quem? Do b. Então, por isso que sempre onde a reta tocar o eixo y, é o valor do b. Isso, né? Pensando na origem, 0, 0. Então, sempre onde a reta tocar o eixo y, é o valor do b. Agora, se toca o eixo x, é porque nós temos o seguinte. Nós temos que o y vale 0. Tá aqui, ó. Se toca o eixo x, o y vale 0. Se nós jogarmos 0 para o y, jogando 0 para o y, olha o que vai ficar aqui, ó, bem no cantinho. 0 igual a ax mais b. B que está positivo vai negativo. A que está multiplicando vai dividindo. Então fica menos b sobre a. Por isso que sempre onde a reta tocar o eixo x, é o valor de menos b sobre a. Sempre onde a reta tocar o eixo x, é o valor de menos b sobre a. E como eu te disse, nesse ponto y vale 0. Por isso que é chamado de zero da função. O menos b sobre a é o zero da função. É a raiz da função. Entendendo isso aqui, você consegue ir muito rápido nos exercícios. E eu vou te mostrar 3 jeitos que você tem para resolver um exercício de função do primeiro grau, que é sistema, semelhança e determinante. E só para te ajudar nessa ideia de função afim, Mateusão, coloca aí para mim essa parodiazinha do baile de favela. Só recuar, né? Vou pegar meu boné logo também. Vai ficar meio esquisito. Parecendo um MC Sapão. Olha só como é que fica, ó. Se a função é do primeiro grau, ax mais b com a e b real. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente a é o angular e o b é o linear. Se a reta cruza o y, é o valor de b. Se toca o eixo x, é a raiz, pode crer. A raiz é menos b sobre a. Pra resolver é fácil de lembrar. Monta um sistema ou sai por semelhança. Determinante é fácil, é roubar doce de criança. Viu lá? Muito fácil, fácil. Cantando essa musiquinha, você não vai esquecer disso. Bora lá então para um exercício modelo sobre isso aqui que eu tô te falando. Os estudantes de um grupo de pesquisa do curso de bacharelado em agronomia do Instituto Federal de Pernambuco estão preocupados com o desenvolvimento de uma determinada planta e decidem, a partir de então, medir o crescimento da mesma todos os dias. No gráfico a seguir, temos a altura da planta em centímetros, em função do tempo, em dias. Considerando que a altura da planta cresça linearmente em função do tempo, quantos dias após o início da observação
a altura desse vegetal atingirá 10 centímetros. Bom, então, gente, é o seguinte. Nós temos uma função do primeiro grau, onde o eixo X, que é o eixo das abscissas, é o dia, é o tempo, e o eixo da vertical é o eixo das ordenadas, é a altura. Ele quer saber depois de quantos dias, então ele quer saber o X, né, o T, em que a altura vai chegar em 10 centímetros. Então ele quer isso, ó. Quando chegar aqui nos 10 centímetros, qual será o tempo? É isso que ele quer descobrir. Na paródia eu te disse que tem 3 jeitos para resolver: sistema, semelhança e determinante. Então, vou fazer dos 3 jeitos só esse exercício e depois eu vou te fazer do jeito mais fácil que eu sempre acho. Então, o primeiro jeito, gente, é sistema. Sistema. Vai vendo. É bem tranquilo. Qual que é a coordenada desse ponto? X vale 2 e o Y vale 4. 2 e 4. A coordenada desse ponto? 6 e 6. E a coordenada desse outro ponto? T e 10. T e 10. Então vamos por sistema. Isso é uma reta, então eu sei que é uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b. Esse ponto ser 2 e 4 significa que se no lugar do x eu colocar 2, olha lá, ó, se no lugar do x eu colocar 2, no lugar do y eu tenho que colocar 4. 4. Então vai ficar 2 vezes a é 2a mais b igual a 4. Agora o que significa esse outro ponto? Se no lugar do x eu colocar 6, no lugar do y eu também tenho que colocar 6. Então se no lugar do x eu colocar 6, no lugar do y eu também vou colocar 6. Então vai ficar 6a mais b igual a 4, não, igual a 6. Igual a 6. Então quer dizer que eu posso montar um sistema com essas duas equações e é o que eu vou fazer. Tá aqui, ó, 6a mais b é igual a 6. 2a mais b é igual a 4. Para resolver um sistema, você tem basicamente 3 jeitos. Você pode montar o método da adição, o método da comparação e o método da substituição. Aqui está fácil fazer o método da adição, que é como se eu estivesse multiplicando a de cima ou a de baixo por -1 e somando as duas. Eu já vou direto, ao invés de fazer isso, eu já vou subtrair. 6a menos 2a, 4a. b menos b, zerou. 6 menos 4 é 2. O 4 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 4. Simplificando por 2, fica 1 sobre 2. Ou se você quiser usar 0,5, também pode. É a mesma ideia. Agora, para achar o valor do b, eu vou substituir ali em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na primeira mesmo. Então vai ficar 2 vezes o a, primeira de baixo, né? Vezes o a, que é 0,5, mais o b igual a 4. 2 vezes 0,5 é 1. 1 está positivo, vai negativo. 4 menos 1, 3. Então b é 3. Isso significa, então, que essa função, ela é desse jeito aqui, ó. Y igual a, só que o a é 0,5. Então, 0,5x mais o b, que é 3. Ok. Eu quero saber qual é o valor do x, que é o tempo, quando o y, que é o h, vale 10. Então, eu vou lá no lugar do y e irei colocar 10. Colocando 10 no lugar do y, estou querendo fazer só aqui embaixo para depois a gente fazer outra coisa. Vamos lá, então. Fica 10 igual 0,5x mais 3. Coloquei o 10 no lugar do y. 3 está positivo, vai negativo? Fica 7 igual a 0,5x. 0,5 está multiplicando, você vai passar dividindo. 7 dividido por 0,5, 14. Então, quer dizer que essa planta vai atingir 10 centímetros no 14º dia, o que te levaria, então, aí nesse exercício, a marcar a letra E. Ok, esse foi o primeiro método. Vamos para o nosso segundo método. O meu segundo método, que eu irei fazer com vocês, é o método de
determinante. Segundo determinante. Por que eu sei que determinante sai? Determinante sai porque lá em geometria analítica, você aprende um negócio chamado condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estão alinhados ou são colineares quando o determinante deles vale 0. Então eu vou fazer o determinante desses 3 pontos e vou igualar a 0. Então olha o que vai virar. Vai virar 2 e 4, 6 e 6, T e 10. Aí, determinante é um valor numérico que representa uma matriz quadrada. Matriz quadrada, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então falta uma coluna. Teoricamente você completaria com o número 1, né? E iria fazer o determinante disso aqui. Determinante de ordem 3, a maioria dos professores ensinam a fazer sarri, que é repetir as 2 primeiras colunas, 2, 6 e T, 4, 6 e 10, e você ia igualar a 0, porque os pontos estão alinhados, os pontos estão sobre a mesma reta. Só que tem um jeito mais rápido de fazer esse tipo de exercício. 2, 4, 6, 6, T, 10. Você vai fazer isso, ó. Pega em cima, põe embaixo. E iguala a 0. Bora lá, vamos ver o que vai acontecer. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 10, 60. T vezes 4, 4T. Agora as secundárias, você deve lembrar que se troca o sinal. 4 vezes 6 é 24. Eu vou colocar aqui menos 24. 6 vezes T é 6T. Eu vou colocar aqui menos 6T. 10 vezes 2 é 20. Eu vou colocar aqui menos 20. E isso tem que ser igual a 0. Ok? Se aqui tivesse dado negativo, por exemplo, se fosse menos 4 e 6, ia dar menos 24. Então aqui eu deveria colocar mais 24. Enfim, vamos fazer a continha agora. 4T menos 6T, menos 2T. Bom, se eu fizer 12 menos 24, dá menos 12. Se eu fizer 60 menos 20, dá 40. 40 menos 12, 28. Igual a 0. Vou jogar o 2T para lá. 28 igual a 2T. Vou passar o 2 dividindo. 28 dividido por 2 é 14. Então T é 14 dias. Esse foi o nosso segundo jeito, determinante. Agora vem o nosso terceiro e último jeito, que, gente, esse jeito é fantástico. É fantástico. É uma semelhança de triângulos. É muito foda. É muito foda. Tá aqui meu canetão verde. Terceiro jeito. Vou fazer aqui embaixo, tá? Mas não é desse exercício. Terceiro jeito. Semelhança. Essa semelhança de triângulos, ela é como se fosse uma regra de 3, só que entre as variações. Para isso, vai ser exigido de você uma interpretação do gráfico. Observe. De 2 para 6 se passaram 4 dias. De 2 até 6 se passaram 4 dias. 4 dias, o negócio aumentou 2 centímetros, porque foi de 4 para 6 centímetros. 2 centímetros. Então, em 4 dias, o negócio aumentou 2 centímetros. Aí você pode pensar aqui ou aqui. Você escolhe nisso tudo. Vou pensar aqui assim, ó. Então, eu preciso que ele aumente de 6 para 10. Eu preciso que ele aumente 4 centímetros. Então, para ele aumentar 4 centímetros, quantos dias vão se passar? X dias. Então, em X dias, eu preciso que ele aumente 4 centímetros. São grandezas,
diretamente proporcionais. Mais dias, maior a altura. Então, nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional. Nós podemos multiplicar cruzado. Só que ao multiplicar cruzado, eu vou simplificar. 4 dividido por 2 é 2. E aqui sobra 1. Tchãs vezes 1, tchãs. 4 vezes 2, 8. Então quer dizer que ele vai precisar de mais 8 dias. Só que se passaram 6. Se já se passaram 6 dias e ele precisa de mais 8 dias, então 14 dias. Véi, é muito fácil. É muito foda esse jeito. É muito foda. É muito massa. Olha esse outro exercício aqui para você ver, que eu vou fazer agora só por semelhança, que é o melhor. Ele fala o seguinte: a quantidade de chuva em ml acumulada dentro de um recipiente durante determinado período de tempo obedece a uma função do primeiro grau, conforme mostra o gráfico. Sabendo que a chuva se manteve constante durante todos os minutos registrados do gráfico, então, ao final de 35 minutos de chuva, o volume em ml do recipiente era de... Então ele quer saber, depois que o negócio chover 35 minutos, quantos ml vai ter chovido? É isso que ele quer entender. Vamos fazer a regra de 3? Como não tem nada aqui, suponha-se que seja 0. Significa então que em 7 minutos, choveu, tá aqui 7, de 66,8 para 50. Então quer dizer que esse tamanho aqui, ó, é 16,8. Então em 7 minutos, choveu 16,8 mililitros, ml. Eu preciso de 7 para 35. De 7 para 35 é 28. Então, em 28 minutos, quanto que vai aumentar aqui, ó? Quanto que vai aumentar? Então, em 28 minutos, quanto que vai aumentar? Fácil demais. Diretamente proporcional, multiplico cruzado, só que eu vou simplificar antes. 28 dividido por 7 é 4. E aqui fica 1. Multiplicando cruzado agora, ó. Tchãs vezes 1, tchãs, igual 16,8 vezes 4, 64, 67,2 ml. Então quer dizer que vai aumentar 67,2 ml. Eu já tinha 66,8, vou aumentar 67,2. Então vou fazer 66,8 mais 67,2. Dá 0, vai 1, 13, 14, vai 1, 134 ml. Gente, é muito fácil. Então, quando você for montar essa regra de 3, né, nesse exercício aí, a letra D é a resposta. Quando você for montar, teoricamente, essa regra de 3, pense entre as variações. Fechou? Então, baixe a sua listinha e bora fazer ela.